Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos fazer nossa prece inicial do Evangelho, prece e radiação da nossa quinta-feira. Iniciando com a mensagem 157 do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino. Você é chamado à luta? Levanta-se. Disponha-se a trabalhar, servir, lutar. Avante. Tudo caminha para a frente. Impele, desperta, chama e dá responsabilidade. É a marcha para a felicidade. Sem a luta que aperfeiçoa, você se definha. Apequena-se, enfraquece e sofre. Preencha-se de coragem. Quem se dispõe à luta, revestido da confiança em Deus, encontra a vida plena. Meus irmãos e irmãs, que a bênção de Deus nos fortaleça na nossa caminhada, que possamos despertar para agirmos com fé, esperança e caridade na seara do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Item 8. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens. Rainha eu acreditava estar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Oh, então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade e a caridade em toda a sua prática celeste. A benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, dissestes que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devesse guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra, de negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos
que eles são de proveito na morada celeste. Os únicos que podem a ela dar-lhes acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo e é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, Haver, 1863. Caríssimos irmãos, quando chegamos ao final deste capítulo, em que Kardec estuda o ponto central dos ensinos de Jesus, a vida futura que o Espiritismo, através da mediunidade, veio comprovar, ele insere uma comunicação mediúnica de um espírito que se apresentou como uma rainha da França em 1863, que exemplifica a realeza terrestre, a dignidade real sem dignidade moral. É uma comunicação que merece muita atenção e muita reflexão da nossa parte, visto que, se não somos reis e rainhas, temos toda a vida os nossos pequeninos reinos, onde nos julgamos poderosos. Aqui mando eu, como por exemplo, no nosso lar, na nossa função como esposa, como marido, na nossa função como pais, mães, nas posições sociais ou profissionais de mais ou menos poder. Nos questionemos: como nos comportamos diante destes casos? A ex-rainha inicia dizendo que somente no plano espiritual compreendeu a verdade de Jesus nas palavras: meu reino não é deste mundo. Pensava ela que seria recebida no reino dos céus como rainha. Pensamento este coerente com o que se passava naquela época. A dignidade real era um direito dado por Deus a determinada família. Ela então se surpreendeu ao despertar no plano espiritual, não ter levado consigo a sua realeza, e muito menos ainda ao ver, acima dela, homens a quem ela desprezara por não ter sangue nobre. Deve ter então compreendido que os chamados direitos divinos, que dava à classe nobre todos os privilégios e o poder sobre os demais, eram invenção humana para legalizar a posse do poder terreno. A rainha que veio nos contar essa experiência após a morte, percebeu então que Deus não privilegia nenhum dos seus filhos, dando a todas as experiências através das quais devem desenvolver-se. Percebeu a nulidade dos esforços do homem pelo poder e seus privilégios, nos seus diversos patamares, e da necessidade de abnegação, da necessidade de humildade, da caridade, da benevolência para com todos. Percebeu que para penetrar no reino de Deus, somente as ações nobres em favor dos outros se constituem na chave que abre a porta do reino da paz e da felicidade. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não levam lá. São os caminhos mais penosos da vida que o conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e de abrolhos, e não por entre flores. Percebamos nesse texto citado que nestas frases a visão ainda muito humana, muito própria de quem ainda não percebeu a sublime lei da evolução espiritual. Os sofrimentos dos viver na Terra são consequentes da imperfeição da sua humanidade, que ainda necessitava viver em um mundo inferior para evoluir. No momento em que se compreende as causas e os seus efeitos dos atos humanos, no processo educativo determinado pela lei divina, passa-se a ver nesses sofrimentos a oportunidade de aprendizado e de elevação espiritual. Compreende que, se bem aproveitados, seus frutos, os melhores, e são muito mais compensatórios. Não precisamos, no entanto, procurá-los, mas sim compreendê-los na sua função regeneradora e educativa.
colhendo então seus frutos sazonais. A aceitação pela compreensão da continuidade da vida leva o homem a transformar os sofrimentos da vida em desafios, que o estimulam na sua superação ao esforço do desenvolvimento espiritual, que é, na verdade, o nosso único e objetivo número 1 de viver na Terra. Caríssimos irmãos, e agora, após esse Evangelho, com o nosso coração grato e reconfortado pelas palavras e ensinamentos desse Evangelho, pedimos auxílio à corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes e também dos anjos e espíritos mensageiros que coloquem nesta água o remédio necessário para a cura e restabelecimento da nossa saúde, seja do nosso corpo físico, do nosso espírito, do nosso psicológico. Que ao tomá-la, possamos nos encher de coragem, de fé e perseverança no caminho do bem e na prática dos ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. Que assim seja.